Talvez, enquanto você dá o play neste vídeo, tenha algo apertando o peito. Pode ser um cansaço antigo, um desânimo que você nem sabe mais de onde começou, ou uma sensação estranha de estar vivendo no automático, só empurrando os dias. Deus sabia que esse momento chegaria. Ele viu o caminho que você ia trilhar até aqui, viu as pessoas que passaram, as palavras que feriram, as orações que você não conseguiu terminar, e mesmo assim, Ele te trouxe até esse encontro. Antes de qualquer coisa, desacelera um pouco por dentro. Se você puder, respira fundo agora, puxa o ar devagar, segura um instante e solta. Mais uma vez, no seu tempo, deixe a sua alma perceber que, por alguns minutos, ela não precisa se defender, não precisa se justificar, não precisa provar nada. Você só precisa estar aqui. Deus conhece esse cansaço que não aparece nas fotos, nem nas redes sociais, nem nos "tá tudo bem" que você responde automaticamente. Ele conhece aquele momento em que você deita e pensa: eu não sei quanto tempo ainda aguento desse jeito. Os pensamentos que você não fala para ninguém, Ele escuta. As dúvidas que você tenta esconder de si mesmo, Ele enxerga com clareza e ainda assim não se afasta. Talvez você esteja vivendo uma mistura estranha. Uma parte sua crê, outra parte está esgotada. Uma parte quer continuar orando, outra já não tem forças. Uma parte sabe que Deus é fiel, outra pergunta: mas por que está demorando tanto? E é justamente aí, nesse ponto onde fé e cansaço se encontram, que Deus quer te lembrar de algo. Você não está sozinho nessa tensão. Há muitas pessoas de Deus que já se sentiram como você. Gente que amava o Senhor, mas teve vontade de desistir. Gente que sabia das promessas, mas olhava ao redor e só via silêncio. A fé nunca foi ausência de conflito interno. A fé é escolher segurar a mão de Deus mesmo quando o coração está tremendo. A palavra diz em Isaías 40:29 até 31 que o Senhor dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Isso significa que Deus não despreza o seu cansaço. Ele o assume como ponto de partida. Ele não exige que você chegue forte para então ser renovado. Ele é justamente aquele que pega quem está no limite e diz: eu te levanto. Mas há algo sobre essa fase que talvez você ainda não esteja vendo. Pode ser que você esteja pedindo para Deus tirar o peso, encurtar o processo, mudar o cenário, e Ele, em amor, esteja primeiro mudando você. Antes dessa situação mudar por fora, algo profundo está sendo trabalhado por dentro. Antes de Deus abrir algumas portas, Ele está consolidando quem você é nele, para que, quando as respostas chegarem, você não se perca nelas. E aqui entra uma verdade que no começo pode até incomodar um pouco. Há uma parte dessa jornada que ninguém pode viver no seu lugar. Quem te ama pode te apoiar, pode te ouvir, pode orar por você, e isso é precioso. Mas existe um lugar de encontro com Deus que é só entre você e Ele. É ali que Ele fortalece a sua identidade, cura a sua história e te mostra que você é mais do que as feridas que carrega, mais do que as quedas que teve, mais do que os rótulos que recebeu. Fica comigo, Deus não terminou com você. Por favor, guarda essa frase dentro de você. Deus não terminou com você. Agora, pensa com calma. Que estação você está vivendo hoje? Será que você está em uma estação de espera em que tudo parece parado? Ou numa estação de cura em que feridas antigas voltam à superfície? Ou numa estação de luta em que todo dia parece uma batalha diferente para manter a fé? Escreve isso no seu coração. A estação que você está vivendo agora não é a definição da sua vida inteira. Ela é uma parte do processo, não o resumo da sua história. Esperar não significa que Deus te esqueceu. Curar não significa que você está atrasado. Lutar não significa que você é fraco. A Bíblia nos mostra algo poderoso em 2 Coríntios 12:9, quando o Senhor responde a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe? A fraqueza não é o fim do caminho. É o lugar onde o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Você olha para si e pensa: eu não consigo. Deus olha para você e diz:
É exatamente aqui que eu vou te sustentar. Então, vamos começar a mudar a forma como olhamos para o que você está vivendo. Essa dor que você sente não é prova de que Deus te abandonou. É sinal de que você ainda está vivo espiritualmente, de que ainda percebe quando algo não está como deveria. A dor pode ser, sim, um convite de Deus para você aprofundar a relação com Ele, em vez de apenas continuar no automático espiritual. Vamos reconfigurar algumas coisas juntos. A sua dor pode ser preparação, não punição. Deus está te tornando mais sensível, mais maduro, mais parecido com Jesus, mesmo que você não perceba agora. O silêncio que você sente pode ser intimidade, não distância. Muitas vezes, quando Deus silencia, Ele está te ensinando a permanecer, não a desistir. A demora que te incomoda pode ser desenvolvimento, não descaso. Enquanto você espera, Ele está alinhando circunstâncias, curando áreas, quebrando dependências erradas. A sua fraqueza pode ser um chamado à dependência, não um atestado de fracasso. Deus nunca pediu que você fosse autossuficiente. Ele te convida a ser dependente dele. A espera pode ser fortalecimento espiritual, não perda de tempo. Em Deus, nenhum segundo de dor é desperdiçado. Tudo é campo de treinamento para uma fé mais profunda. E se ainda assim você disser, mas eu nem sei orar direito mais, a palavra te responde em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que até quando você se sente vazio, sem palavras, sem forças, há uma oração acontecendo por você. O Espírito Santo está traduzindo gemidos, lágrimas e silêncios em intercessão diante de Deus. Você não está falhando por estar cansado. Você não é um crente de segunda categoria por sentir vontade de desistir. Você é humano e é exatamente esse humano que Deus ama, encontra e sustenta. Agora, onde você está sentado, deitado, talvez até trabalhando e ouvindo isso por fones, se for possível, diminua um pouco o ritmo do que você está fazendo. Talvez você consiga fechar os olhos por alguns segundos ou simplesmente olhar para um ponto fixo à sua frente e se permitir estar aqui inteiro neste momento. Respira fundo mais uma vez, sente o ar entrando e enquanto você solta o ar, entrega para Deus, em pensamento, as coisas que mais pesam agora. Um nome, uma situação, um medo, um cansaço específico. Não precisa ser em palavras bonitas, só seja honesto. Senhor, nós chegamos diante de Ti como estamos, cansados, confusos, por vezes frustrados, mas ainda desejando a Tua presença. Tu conheces esta vida que me ouve agora, cada detalhe, cada lágrima que ninguém viu, cada pergunta que parece não ter resposta. Nós entregamos neste momento o peso que não conseguimos mais carregar sozinhos. Pai, toma nas Tuas mãos o medo do futuro, a culpa do passado e a ansiedade do presente. Aquilo que tem tirado o sono, aquilo que tem apagado o brilho dos olhos, aquilo que tem roubado a alegria de viver, nós colocamos tudo aos Teus pés. Tu disseste que dás força ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. Então agora, começa a soprar nova força sobre esse coração. Senhor, onde houver um coração se sentindo fraco demais, mostra que a Tua graça é suficiente. Onde houver alguém se sentindo sem voz para orar, lembra que o Espírito intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Nós nos rendemos à Tua vontade, mesmo sem entender todos os porquês, porque confiamos no Teu caráter. Tu és bom, mesmo quando a vida não está fácil. Tu és fiel, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. Neste momento, Jesus toca na identidade dessa pessoa, que ela se lembre de que não é definida pelo fracasso, pela queda, pelo erro, pela opinião dos outros, nem pela temporada difícil que está vivendo. Em Ti, ela é filha, ela é filho, ela é amada, ela é visto, ela é guardada. Nenhuma dor tem autoridade para apagar o valor que Tu colocaste dentro dela. Agora, só um instante. Onde você estiver, se puder, coloque a mão no seu peito por alguns segundos. Sente o seu coração batendo. Isso é um lembrete de que Deus ainda te sustenta, de que a história não acabou, de que ainda há caminhos que você não viu.
respostas que ainda não chegaram, mas estão sendo preparadas. Senhor, enquanto essa mão está sobre o peito, eu peço que a tua mão esteja sobre essa vida, que uma paz suave comece a pousar sobre a mente, silenciando vozes de ansiedade, de acusação, de comparação, que um descanso profundo, que vem de saber que estamos nas tuas mãos, comece a ocupar o lugar do desespero, que haja agora um realinhamento por dentro, menos controle, mais confiança, menos medo, mais entrega, menos correria, mais presença contigo. Jesus, fortalece essa pessoa no íntimo, que ela não saia deste momento sentindo apenas um alívio passageiro, mas com a certeza de que algo mudou no espírito, que ela consiga dizer, mesmo que baixinho, eu não estou acabado, Deus ainda está comigo. Em Deus, eu sou mais forte do que penso. Agora, respira devagar mais uma vez. Inspira, expira. Deixa o corpo relaxar um pouco, os ombros caírem, o semblante suavizar. Deus está aqui e Ele continua com você depois que este vídeo acabar. O que Ele começou a fazer no seu interior, Ele é fiel para completar. Você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem te encontrou por uma razão. Deus quis lembrar você, com calma e amor, de que a sua história com Ele ainda está em andamento. Você é mais forte do que pensa em Deus, não porque não sente dor, mas porque não caminha sozinho. Se essa palavra falou com você, se, de alguma forma, Deus tocou em algo profundo aí dentro, compartilhe com alguém que também precisa de cura, descanso e lembrança de que não está só. Às vezes, um simples envio pode ser o abraço de Deus na vida de outra pessoa. E, se você se sentir à vontade, escreve aqui nos comentários em que estação você está hoje, esperando, curando ou lutando. Este espaço é para caminhar juntos, sem julgamento, com sinceridade e fé. Você é bem-vindo aqui, você é visto, você é amado. Em Deus, você é mais forte do que pensa.